A teoria do intervalo e os dias literais? Aconteceu alguma coisa entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2? Então vamos entender, né, meus irmãos? Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 2a. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então vamos entender então, né, esse versículo aí, 1 e 2, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Gênesis 1, 2 apresenta um panorama intrigante e poético do estado inicial da criação antes da intervenção divina. A expressão sem forma e vazia descreve a terra em um estado de caos. Essa descrição não implica que Deus criou o caos, mas sim que ele agiria para trazer ordem e beleza a partir dessa condição inicial. A missão das trevas sobre a face do abismo realça a escuridão primordial, representando o vazio antes da manifestação da luz, simbolizando a necessidade de Deus para trazer iluminação à criação. A figura do Espírito de Deus se movendo sobre as águas revela uma presença ativa e transformadora do Espírito Santo de Deus, que antecede o ato criativo específico. Isso sugere que o Espírito estava envolvido desde o início, supervisionando e preparando o cenário para a obra criativa de Deus. A água, frequentemente associada à vida, aparece como um elemento primordial, pronto para o trabalhar de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2 destaca o papel da Trindade da criação. O Pai como plano ordenador, o Filho como a palavra criada, né? Como está mais tarde revelada em João capítulo 1, né? João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, né? João capítulo 1, versículo 1 diz: e no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ou, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, no versículo 14, confirma que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, quem se fez carne e habitou entre nós? A palavra. Nesse caso, nós sabemos que é Jesus Cristo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí, a Trindade, né? E o Espírito como o agente transformador. Além disso, esse versículo nos lembra que a criação não é apenas um ato único, mas um processo contínuo de Deus, trazendo ordem do caos e vida da escuridão. Em síntese, Gênesis capítulo 1, versículo 2, nos convida a contemplar a preparação amorosa de Deus para a grande obra criativa que está prestes a ocorrer, ressaltando a harmonia da ação divina e a profundidade da sua sabedoria e cuidado. Significado de cada palavra no original do versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Bom, meus irmãos, vou tentar falar aqui, né? Ve'aretz é a terra, e a terra. Então, Ve'aretz significa e a terra. Refere-se ao planeta Terra, ao mundo terrano. Aietá, era, é a forma do verbo ser no passado, indicando o estado anterior da terra. Tou, sem forma, denota um estado de confusão, vazio e desordem. Vavou, vazia, refere-se a uma condição desprovida de ordem e plenitude. Veshos e trevas, representa a ausência de luz e iluminação. Alpenei,
sobre a face indica a superfície ou a extensão de algo. Teon do abismo refere-se a um abismo profundo, frequentemente associado às águas primordiais. Veruach é o Espírito, denota o Espírito Santo, a presença divina. Elohim, Deus, refere-se ao Deus Supremo e Criador. Marafet, movia-se, indica um movimento gracioso e ativo. De novo, alpenei, sobre a face. Novamente indica a superfície ou a extensão de algo. E por final, Amaim, das águas, refere-se às águas primordiais, simbolizando a potencialidade da vida. Agora vamos interpretar, interpretando as partes-chave do versículo 2 de Gênesis capítulo 1. E a terra era sem forma e vazia. A expressão hebraica tohu vabohu descreve um estado de desordem e caos. Essa descrição inicial apresenta a condição primordial da terra antes do ato criativo de Deus, ou seja, ela não tinha a forma que tem agora. Isso ressalta que a criação não surgiu de uma substância pré-existente, mas de um estado informe. A palavra tohu refere-se a algo desabitado e confuso, enquanto vohu denota um vazio. Essa imagem sublinha a criação ordenada, revelando o poder de Deus em transformar o caos em cosmos. Letra B. Havia trevas sobre a face do abismo. A presença das trevas simboliza a ausência de luz e vida. A palavra abismo, em hebraico teon, evoca uma imagem de profundidade e mistério. Isso indica que a criação estava imersa na escuridão e no desconhecido. A introdução das trevas e do abismo prefigura a obra criativa de Deus e traz luz e ordem ao caos. Essa descrição também sugere que a criação depende totalmente da ação divina para ser trazida à vida e à harmonia. Letra C. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A frase "o Espírito de Deus" denota a presença do Espírito Santo que desempenha um papel ativo na criação. O verbo se movia em hebraico Hafet, eu acho que é isso. Pode ser traduzido como pairava ou agitava-se, implicando um movimento gracioso e deliberado do Espírito sobre a criação. Águas em hebraico Amaim representa o elemento primordial e a potencialidade de vida. A presença do Espírito Santo desde o início aponta para a continuidade da ação divina na obra da criação e na redenção da criação caída. Segundo a Bíblia, qual a idade da Terra? Bom, meus irmãos, nós não sabemos, qual a idade da Terra, A Bíblia não diz, qual a idade da Terra. Não há nenhuma indicação específica sobre a data da criação. A data da criação do mundo tem sido calculada entre 6.000 a 4 bilhões, 500 mil, mais ou menos isso, 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. O que é a teoria da Terra jovem? A teoria da Terra jovem sugere que a Terra foi criada há cerca de 6.000 anos atrás. Essa teoria assume que a Terra foi criada literalmente em 6 dias e soma as genealogias de Gênesis capítulo 5 e de Gênesis capítulo 11, calculando para trás a partir de Abraão. As teorias sobre a formação natural da Terra
sem a intervenção de Deus, exigem uma idade muito maior da Terra. Hoje em dia, os defensores dessa teoria dizem que a Terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. Entre esses dois extremos, existem muitas teorias que procuram reconciliar as evidências bíblicas e científicas. As provas são todas duvidáveis, tanto dos ateus como dos religiosos, e dependem muito da forma como as interpretamos. Como calcular a idade da Terra a partir da Bíblia? Chegar a uma data para a criação na Bíblia depende da interpretação, da noção de dia e da genealogia, né? Então vamos falar sobre cada um aqui. Da interpretação, algumas pessoas leem a história de Gênesis capítulo 1 como literal, por isso creem que a criação levou 6 dias. Outras pensam que é uma metáfora, então pode ter durado mais tempo, no qual eu acredito que a Terra foi em 6 dias de 24 horas, tá certo? Mas depois eu vou explicar aqui, tentar explicar aqui o que aconteceu no Éden, né? Parece que eu tenho até um estudo sobre isso. O que aconteceu ali no Éden. Da noção de dia. Na Bíblia, a palavra dia nem sempre representa 24 horas. Às vezes, representa eras de tempo indefinido, dependendo de como interpretamos os 6 dias da criação. Pode ter levado uma semana ou muitos anos. Das genealogias. As listas dos descendentes de Adão e Noé têm exatamente 10 gerações. Cada isso provavelmente indica que as genealogias estão incompletas, só registrando as pessoas mais importantes. A lista poderá ser mais extensa, sendo a Terra muito mais antiga que 6.000 anos. Então, meus irmãos, o que eu estava falando é que nós não sabemos o que realmente aconteceu, né, lá no jardim do Éden, tá certo? Um tempo que o homem levou para cair, ou melhor, né, que Satanás aí levou para cair, porque na Gênesis capítulo 2 fala que Deus fez um jardim no Éden. No Éden, o Éden é um lugar, né? Então, o jardim no Éden, o jardim do Éden. Então, um lugar chamado Éden, Deus colocou lá. Deus fez o jardim e colocou um homem nesse jardim, lá no Éden, tá certo? Mas se a gente pegamos o Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13, depois os irmãos vão lá e pode ler, a partir do versículo 13, fala de um querubim. Esse querubim viveu também no jardim do Éden, até a sua queda. Então a Bíblia não fala que querubim é esse. Então a gente conhece que seria Lúcifer, né? No qual depois passou para ser Satanás. Então acontece esse período aí, meus irmãos, esse período aí que nós não sabemos aí o tempo porque Deus colocou o homem ali até a sua queda, tá certo? Como calcular a idade da Terra cientificamente? Algumas formas científicas para descobrir a idade da Terra: datação radiométrica, camadas rochosas, cálculo de evolução. Datação radiométrica. Os cientistas calculam a idade da rocha a partir do nível de degradação dos seus átomos. A idade das rochas mais antigas foi calculada em vários milhões de anos. No entanto, essa técnica não leva em conta a possibilidade de a degradação ocorrer a velocidades diferentes em tempos diferentes, e alguns cálculos provaram estar errados. Camadas rochosas. Os geólogos calculam a idade da Terra de acordo com o tempo que teria levado para criar diferentes camadas rochosas. Tem os mesmos problemas que a datação radiométrica e cálculo da evolução. Os evolucionistas calculam o tempo que teria levado para animais microscópicos evoluírem até chegar à diversidade que temos hoje. Isso supõe que a teoria da evolução está certa, embora ainda falta muita evidência. Nem a Bíblia nem a ciência podem nos dar a idade exata da Terra, mas o mais importante do relato de Gênesis
é que foi Deus que criou tudo com um propósito. Nós não somos só fruto do acaso, fazemos parte do grande plano de Deus. Ele nos ama e criou o mundo para ser um lugar bom. Deus criou o mundo em 7 dias. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Existe muito debate sobre se esses dias eram dias literais de 24 horas ou se eram períodos de tempo indefinido, mesmo havendo teorias diferentes. O mais importante é que Deus é o Criador do mundo. Segundo o relato de Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, mas havia água. Então, durante 6 dias, Deus criou a luz, o céu, terra seca e vegetação, corpos celestes, sol, lua, estrela, animais aquáticos e aves, animais terrestres e o ser humano. No 7º dia, Deus descansou. Deus abençoou o 7º dia e o instituiu como dia de descanso. Gênesis capítulo 2, versículos de 2 e 3. 7 dias ou milhões de anos, baseado em estudos científicos, muitos hoje afirmam que o universo foi criado ao longo de milhões de anos, não em 7 dias. Os cristãos têm várias teorias, entre as quais 6 dias literais. Deus criou o mundo em exatamente 6 dias de 24 horas. Essa é a interpretação mais literal do relato de Gênesis, que apoia essa teoria, aponta que os estudos científicos são muito especulativos, que não podem ser comprovados categoricamente. O que é verdade? Deus pode ter criado a Terra em 6 dias, mas com aparência de muito mais idade. 6 épocas de tempo. Os dias da criação apresentam grandes épocas de tempo. Essa é a sugestão de quem tem alguma confiança nos estudos científicos sobre a criação do universo. Deus tem uma noção de tempo diferente da nossa. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 8, diz que para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos para Deus é um dia. E a palavra dia em hebraico pode ter vários significados, incluindo uma época de tempo indefinido. Deus pode ter usado os processos e as leis naturais para criar o mundo em 6 eras. Linguagem figurativa. O relato da criação é uma narrativa simbólica, não histórica. Essa é a visão de quem vê a história da criação mais como uma alegoria, não para ser levada ao pé da letra. O objetivo principal dessa história pode ser explicar algumas verdades fundamentais. Deus criou tudo e é o único Deus verdadeiro, de uma forma que as pessoas compreendem sem preocupação com rigor histórico ou científico. Agora nós vamos entrar aí, a teoria do intervalo, Se houve aí um intervalo de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, No qual eu também não acredito. Por que eu não acredito? Porque se a gente for lá no versículo 31 de Gênesis capítulo 1, vai falar que tudo que Deus criou foi muito bom, muito bom. Então, quer dizer, ali não houve nenhuma queda de anjos, como muitos aí pregam aí que houve queda de anjos e ali acabou com a terra, transformando ali o dilúvio satânico, vamos dizer assim, o dilúvio no qual Lúcifer caiu, virou Satanás ali, então causando um dilúvio ali e tudo que foi criado até ali morreram. Não existe isso, na minha visão teológica não existe isso. Mas vamos entender aqui a teoria do intervalo. A partir desse momento, as portas do chamado concordismo estavam abertas para que teólogos cristãos liberais se sentissem motivados em fazer concessões para reinterpretar e ajustar assim prováveis eras geológicas de milhões de anos da Terra ou 6 dias de Gênesis com seríssimas consequências à fé cristã. Dessa forma, algumas teorias têm sido apresentadas como o intuito de compatibilizar
a suposta antiguidade da Terra com o texto da criação em Gênesis capítulo 1. Por exemplo, a teoria do intervalo, ou teoria da lacuna, ou hiato, foi elaborada em 1876 pelo evangélico George H. Pember, 1837 a 1910, e divulgada através de seu livro As Eras Mais Primitivas da Terra. Com esse intuito, de acordo com essa teoria, houve um lapso gigantesco e indefinido tempo, talvez bilhões ou trilhões de anos, pasmem, entre o verso 1 e o verso 2 do primeiro capítulo de Gênesis. Desta forma, Deus teria criado um mundo pré-adâmico, numa terra primitiva e perfeitamente funcional. No verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, antes dos 6 dias da criação, abrigando as formas de vida vegetal e animal. A teoria do intervalo sugere também que o verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, deve ser traduzido como: e a terra tornou-se sem forma e vazia, devido à queda de Satanás, que ocorrera em algum momento neste suposto intervalo, entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, que transformou a terra criada perfeita em um caos de total destruição, quando submetida a uma espécie de dilúvio de Lúcifer, ou seja, um juízo teria se abatido sobre a terra primitiva, tornando-se sem forma e vazia. Depois disso, Deus teria reconstituído em 6 dias literais a criação devastada da suposta terra primitiva, transformando-as num paraíso, recriando todas as formas de vida que agora conhecemos. Essa teoria é bastante aceita por grande parte do mundo cristãos e popularizada nas notas explicativas de rodapés da Bíblia de referência Scofield, a partir de 1917, recolocou os fósseis nesta criação século primitiva para, assim, evitar o alegado conflito entre a ciência e o relato de Gênesis. Concluindo então o estudo aqui, ninguém sabe se alguma dessas teorias é certa, porque ninguém viu a criação do mundo. Todas têm alguns argumentos fortes e alguns argumentos fracos, mas podemos ter a certeza de uma coisa: Deus tem poder para fazer o que quer. De acordo com Lucas capítulo 1, versículo 37. Deus pode ter criado o mundo em 6 dias, 7 milhões de anos, ou até 7 segundos. Ele pode ter trabalhado mais ou menos lentamente, ninguém sabe, mas não importa. O método, mesmo com o conhecimento científico que temos hoje, temos de admitir que foi necessário haver muitos milagres para o mundo surgir, de uma forma ou de outra. Deus criou o mundo. Se acreditarmos nisso, não negamos a Bíblia. Pois então, meus irmãos, é isso que eu queria passar aqui sobre a teoria do intervalo e os dias literais, né? Mas, como eu falei, eu creio que não existiu aí um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Por quê? Porque até então, lá no versículo 31, mais uma vez, reforçando aqui, o versículo 31 diz que Deus criou tudo e tudo foi muito bom. Então, se tudo foi muito bom, então até ali, naquele momento ali da criação ali, ainda Lúcifer, né, seria Satanás, ainda não houve a queda ainda de Lúcifer, né? E de acordo com Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13, lá fala lá de um querubim, que esse querubim morava no jardim do Éden. Então, ali no Éden viveu o casal humano e um ser espiritual, que é o querubim.
né? A Bíblia não fala o nome, mas a gente fala que é Satanás, né? O Lúcifer que depois se tornou Satanás. E tem aqueles que acreditam que há dois Éden, né? O Éden vegetal e o Éden mineral. Não, não existe Éden vegetal, nem existe Éden mineral. Literalmente Éden é Éden, tá? Só tinha um lugar chamado Éden e ali Deus fez o jardim, tá certo? Então, literalmente, realmente ele viveu o casal humano e um querubim, um ser espiritual, tá certo? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis versículo 1 e o 2, ali não houve nenhum intervalo ali, bíblico, nenhum intervalo ali, tá certo? A paz do Senhor, meus irmãos.